Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos abordar a reprodução, desde a reprodução assexuada, vamos passar pela reprodução sexuada e inclusive eu vou colocar neste vídeo o aparelho reprodutor masculino e feminino, então fique comigo até o final. Na reprodução assexuada, há a participação de apenas um indivíduo, então um indivíduo apenas ele se reproduz. Os descendentes são todos iguais, são geneticamente iguais. Aqui a gente fala em clones, né? São indivíduos clonados. E a divisão que eles utilizam, a divisão celular, é do tipo mitose. Por quê? É na mitose que o número de cromossomos da mãe se mantém o mesmo. Nós temos aqui a divisão mais simples que ocorre dentro da reprodução assexuada, que é a divisão binária. Esse bi representa 2, ou então bipartição, né? Uma célula se parte em duas, ou então chamado de cisparidade, onde esse termo cis vem de divisão e pare de par. Ocorre principalmente nos organismos unicelulares, como as bactérias e os protozoários. Uma célula, ela aumenta de tamanho, né? Ela cresce. Primeiramente, há uma duplicação do seu material genético, para depois a célula se dividir ao meio. Então, essas células resultantes da inicial, nós chamamos a inicial de mãe, e as células resultantes de filhas. Então, essas células filhas, elas são iguais aqui à mãe. Nós temos aqui como representante de organismo unicelular, aqui nós temos a ameba. Embaixo nós temos também outro protozoário, só que aqui nós temos um protozoário autotrófico, que é a euglena. Na laceração ou fragmentação ou simplesmente fissão, o corpo do animal ele se parte em 2 ou mais pedaços e cada pedaço ele consegue se regenerar por mitose a parte que foi perdida. Aqui o que foi perdido o corpo, né? Ficou aqui a cabeça. Então a cabeça ela regenerou a parte perdida. Ela é muito comum de acontecer em poríferos, quinidários e vermes, como os platelmintos e equinodermos. Aqui nós temos um representante de platelminto, que é a planária. É um vermezinho que tem um alto poder de regeneração. Então ocorreu a laceração, né? O corte. E cada pedaço ele vai originar um novo ser, assim como aqui nós temos representantes de equinodermos, a estrela do mar. Você pode fragmentar em vários pedaços, em vários tentáculos, cada braço ele consegue se regenerar. Brotamento ou gemiparidade. Ocorre um processo inverso ao da laceração, crescimento por sucessivas mitoses. Em uma parte do corpo cresce um broto. Esse broto corresponde a um esboço de filhote. Em seguida, esse broto ele se desprende e continua o crescimento, só que separado do organismo original, sendo que ele também é idêntico ao original. Em outros casos, esse broto ele não se desprende e cresce junto aí da mãe, formando colônias, como é o que acontece com a esponja. Aqui nós temos o caso da hidra, que é um animal que tem aquelas células urticantes, são células que queimam, principalmente aqui na região dos tentáculos. Então ela está considerada juntamente com a água viva lá no filo dos quinidários. Aqui na propagação vegetativa, a gente é comum fazer em casa, né? Quando se tira um galho e coloca ele em contato com a água para forçar o enraizamento. Você tem aqui a clonagem de várias plantas. Aqui, por exemplo, você tem a divisão de touceira, onde o caule ele vai emitir vários brotos laterais que são idênticos à mãe. Cada pedaço irá constituir uma nova planta. Pode ser um caso de enxertia. No caso aqui da enxertia, você faz a união entre duas plantas, na qual uma ela não consegue sobreviver sem a outra. Uma fica embaixo, ela vai servir como um cavalo para fornecer água e sais minerais, e a outra que você vai adicionar, geralmente retira de uma planta que já é produtora, ela vai ser o enxerto de produção.
Você tem aqui, por exemplo, o caso da alporquia, onde você vai forçar o enraizamento de um galho, onde você vai selecionar um ramo, vai retirar um anel da planta. Esse anel é essa casca, essa região onde passa a seiva orgânica. E aí depois vai cobrir com algum substrato. Esse substrato ele tem que estar úmido, ele vai ser envolvido aí com plástico e algum tempo depois vai surgir raízes. Pode ser também um caso de mergulhia, onde você mergulha no solo um ramo da planta e não separa esse ramo da planta mãe. Depois de um tempo ele mergulhado aqui no chão, vai aparecer novas raízes. E aí depois você pode fazer a separação. Na reprodução sexuada, ela está presente na maioria das espécies pluricelulares. A formação de gametas por meiose, onde os gametas eles trazem a metade do número de cromossomos. A meiose ela faz justamente isso. Na mitose se mantém um número constante, na meiose é reduzido à metade. Então, se uma espécie tem 20 cromossomos, os gametas delas vão ter apenas 10. Os gametas masculinos são os espermatozoides e os gametas femininos são os óvulos. Se eu falo da nossa espécie, nós temos um total de 46 cromossomos, vocês visualizaram aí em alguns vídeos atrás. Então, cada gameta vai conter apenas 23 cromossomos. No momento da fecundação, o espermatozoide e o óvulo, 23 com 23, eles vão reconstituir ou vão restituir o número total de cromossomos da espécie, que é 46. Outra característica da reprodução sexuada é a fecundação, né, ou fertilização, que é justamente proporcionar a união, o casamento dos gametas masculinos e femininos. O resultado dessa fecundação é a formação de um ovo ou zigoto. E esse ovo ou zigoto ele vai se multiplicar por sucessivas mitoses até originar um novo ser, o que proporciona uma variabilidade genética, enquanto que na reprodução assexuada você tem seres clones, são seres idênticos, na reprodução sexuada você tem seres diferentes. Abordando um pouco sobre a reprodução humana, o sistema genital masculino. No embrião, né, quando o menino ele está em formação no útero da mãe dele, os testículos ficam localizados dentro do abdômen, na cavidade abdominal. Isso próximo aos rins da criança. Quando o menino vai nascer, antes disso acontecer, os testículos eles saem da região abdominal, descem antes do nascimento da criança para uma região aqui chamado escroto. Esse termo escroto vem de bolsa e realmente é uma bolsa. Por que os testículos não podem ficar onde eles são produzidos, na região abdominal? Porque para a produção de espermatozoide há uma necessidade de uma temperatura menor, de 1 até 2 graus mais baixa que a temperatura corporal. A nossa temperatura ela é cerca de 37 graus Celsius, então a produção de espermatozoide ocorre a 36 ou a 35 graus Celsius. Nos testículos, né, observando aqui os testículos, que são em números de 2, existem cerca de 1000 pequenos novelos, linhas, que são os tubos seminíferos. Nesses tubos, há a produção tanto do espermatozoide como a produção do hormônio testosterona, mas isso apenas depois da puberdade. Então, quando o menino entra na fase da adolescência, é que os testículos deles começam a ser capaz de produzir o espermatozoide e o hormônio testosterona, responsável pelo aparecimento de pelos nas axilas e na região pubiana, assim como na barba. Dos túbulos seminíferos partem um ducto chamado ducto eferente. Esse ducto
leva o espermatozoide até o epidídimo, que é essa estrutura que fica acima do testículo. Então, dos túbulos seminíferos, onde o espermatozoide é produzido, parte um ducto chamado eferente, que leva o espermatozoide até o epidídimo. No epidídimo, o espermatozoide ele fica em torno de uma semana e ele vai ganhar mobilidade, quer dizer, onde ele é produzido, ele está imóvel. Aqui no epidídimo, ele vai ganhar movimento. De cada epidídimo, que são 2 epidídimos, né, um para cada testículo, vai sair um ducto. Esse é o ducto chamado deferente. Então, existem 2 ductos deferentes, ó, como aqui na imagem, onde o homem está numa visão lateral. Aqui está na visão frontal e aqui está na lateral. Então, do epidídimo parte o ducto deferente. Esse ducto, ele vai percorrer aí boa parte do sistema reprodutor masculino e ele vai se unir à glândula seminal e agora ele vai ser chamado de ducto ejaculatório. Esse ducto ejaculatório é o mesmo ducto deferente, só que ele vai se unir à vesícula seminal. E ele vai desembocar juntamente aqui com o canalzinho que vem da bexiga urinária, ele vai se comportar agora e ser chamado como uretra e vai atravessar por dentro do pênis. Os espermatozoides, eles ficam armazenados no epidídimo e aqui nos ductos deferentes. E no momento da ejaculação, eles saem por contração e são eliminados pela uretra. Glândulas anexas. Quais são essas glândulas? Uma delas é a vesícula seminal, a outra é a próstata e a outra é a glândula bulburetral que fica na base do pênis. Quando os espermatozoides eles passam aqui pela vesícula seminal, eles recebem um líquido chamado sêmen ou esperma. A secreção da vesícula seminal e da próstata, elas contêm substâncias nutritivas que facilitam a sobrevivência do espermatozoide, logo que ele vai ter uma longa viagem, né? Vai passar por dentro da uretra do pênis, por dentro da vagina, até chegar nas tubas uterinas e fecundar um óvulo. Essas glândulas produzem um líquido alcalino que neutraliza a acidez da uretra do homem e da vagina. As glândulas que ficam na base do pênis, que são as glândulas bulburetrais, também produzem um líquido que serve para neutralizar a acidez da uretra, né? Limpando a uretra que anteriormente passou urina, então ele faz essa limpeza da uretra para permitir agora a passagem do sêmen. A uretra, ela passa por dentro do pênis. O pênis, ele é formado por 2 corpos bem grandes, corpos cavernosos que se enchem de sangue e pelo corpo esponjoso. Durante a excitação sexual, os estímulos nervosos vindo do sistema nervoso fazem com que as artérias que trazem sangue do coração encham o pênis de sangue, então ele vai se dilatar, acumula sangue nos tecidos, comprime as veias, né? Comprimindo essas veias, o retorno do sangue fica obstruído e o resultado disso é a ereção. Então, o que é a ereção? É o aumento do volume do pênis e do endurecimento dele, facilitando aí o ato sexual. Durante esse ato, quando os estímulos se tornam intensos, ocorre a contração dos músculos lisos do epidídimo, do canal deferente, da uretra também, das glândulas anexas, e o sêmen é lançado para o exterior. Nós chamamos de ejaculação, que é acompanhada por uma sensação agradável, que é o orgasmo. Em cada ejaculação, são expulsos, em média, 2,5 mililitros a 5 mililitros de esperma, e contém, nesses 5 mililitros, cerca de 150 milhões de espermatozoide. O detalhe do espermatozoide, né, ele possui uma cabeça, é dentro dessa cabeça onde se encontra toda a carga cromossomial, né, a quantidade de
cromossomos da espécie, no caso são os 23 cromossomos, eles ficam guardados aqui na cabeça, dentro do núcleo. Nessa região bem anterior da cabeça, bem na frente, tem uma bolsa que é chamada de acrossoma. Dentro dessa bolsa existem várias enzimas para facilitar a entrada do espermatozoide no óvulo. Ele possui uma peça intermediária, como se fosse um pescoço, onde está localizado as mitocôndrias. Elas ficam aqui nessa peça intermediária, fornecendo energia para o movimento da cauda, e possui essa cauda, né, que ela é formada a partir dos centríolos da célula. O sistema genital feminino, ele é formado por um par de ovários. Esses ovários, assim como os testículos, eles servem tanto para a produção de hormônio como para a produção de gametas. Só que aqui os hormônios são dois, a progesterona e o estrogênio, e os gametas são os óvulos. Também são duas tubas uterinas, antigamente eram conhecidos como trompas de Falópio, então dos ovários partem duas tubas uterinas, são elas quem transportam os óvulos que são produzidos nos ovários até o útero. Essas duas tubas, elas se encontram no útero, que é um órgão muscular e é oco. É no útero que fica protegido o embrião, tá? O útero tem um formato de uma pera de cabeça para baixo, com 7,5 centímetros de comprimento por 5 centímetros de largura. Durante a gravidez, ele aumenta muito de tamanho, chegando a 35 centímetros de comprimento. Do útero parte a vagina, que se abre na parte externa dos órgãos genitais femininos. A vagina, ela serve para receber o pênis durante o ato sexual e é através dela que o bebê sai no momento do parto. É pela vagina também que parte o líquido menstrual, quando não há gravidez. Olhando aqui a parte externa, a abertura da vagina, assim como a abertura aqui da uretra, que é o canal do sistema urinário, serve apenas para a passagem da urina, tanto a vagina quanto o canal da uretra são protegidos por dobras de pele, que a gente chama de lábios. São 4, então são 2 maiores e 2 menores. Um pouco acima da abertura da uretra, você tem um clítoris, que é um pequeno órgão formado pela união da parte dos lábios inferiores, né? Eles se unem aqui nessa região anterior. Assim como o pênis, né, ele possui muitas terminações nervosas e ele é extremamente sensível a estímulo, podendo propiciar grande excitação sexual. O clítoris apresenta tecidos também que se enchem de sangue durante a excitação. Detalhando o óvulo, ele possui uma camada externa de células. Essas células, elas vêm do ovário, são as células da coroa radiata ou corona radiata. Aí vemos a membrana plasmática e internamente você tem a célula propriamente dita, né, com o núcleo contendo lá os 23 cromossomos. Isso eu estou falando do óvulo da nossa espécie. A fecundação também é chamado de cariogamia ou anfimixia. Cario vem de núcleo e gamo é casamento, então ocorre um casamento entre dois núcleos. Anfi vem de duplo e mixo de mistura, então é uma mistura de dois núcleos, né? Dando origem a um ovo ou zigoto. Então, a fecundação, ela é a penetração do espermatozoide no óvulo, dando origem, consequentemente, à formação do ovo ou zigoto. Em algumas espécies, o contato, antes, né, desse contato, ele é precedido pela atração do espermatozoide por substâncias que o óvulo produz. Então, o óvulo produz uma substância química que atrai o óvulo. Os espermatozoides, eles só penetram os óvulos das fêmeas da mesma espécie, por causa das proteínas que ficam nessa região externa da membrana plasmática. Então, primeiro tem que ocorrer um reconhecimento para depois ocorrer a fecundação. Então, óvulo de uma espécie
e espermatozoide de uma outra espécie diferente, eles não se unem, não ocorre fecundação, por não ocorrer esse reconhecimento. Assim que um espermatozoide reconhecer o óvulo como sendo da mesma espécie, ele vai atravessar primeiro aquelas células da coroa radiata, né, e uma camada de gordura que fica internamente à membrana plasmática. Uma vez que ele consegue passar pela membrana, essa camada de glicoproteína, ela forma uma membrana que impede a entrada de outro espermatozoide. Então, em cada fecundação, apenas um espermatozoide entra, evitando assim a polispermia. A fecundação, ela pode ser do tipo externa ou interna. Na fecundação externa, que é frequentemente observada em invertebrados aquáticos, em peixes e anfíbios, o macho e a fêmea depositam os gametas na água. Portanto, o encontro do gameta masculino e feminino ocorre na água, como acontece aqui com os sapos. As fêmeas, elas são abraçadas pelo macho, o macho fica nessa região de cima. Esse abraço é justamente para facilitar a saída dos óvulos, logo em seguida ele libera os espermatozoides. Então a fecundação ocorre dentro da água. Nesse caso, a quantidade de gametas produzidos tem que ser muito grande para compensar também a perda, que também é muito grande. Essa fecundação externa ela é muito comum nos peixes, onde uma fêmea, para você ter uma ideia, produz cerca de 2 milhões de óvulos durante a época de reprodução. E calcula-se que pelo menos 10 filhotes consiga chegar à fase adulta. Então, precisou de muitos óvulos para você ter apenas 10 filhotes. Na fecundação interna, os espermatozoides são lançados dentro do sistema genital feminino, o que constitui uma importante adaptação à vida terrestre, pois impede, no caso, a desidratação dos gametas e permite a economia também no número de óvulos que são produzidos. Essa reprodução, essa fecundação interna, é a forma dominante de fecundação dos animais terrestres, como os répteis, as aves, os mamíferos e alguns invertebrados, como insetos e aranhas. Em alguns animais aquáticos também, como o polvo, a lula e alguns peixes também fazem a fecundação interna. Então, ela é uma forma de adaptação à vida terrestre. No hermafroditismo, você tem que, num único ser, você encontra tanto o aparelho reprodutor masculino como o feminino. Então, ele produz tanto o espermatozoide quanto os óvulos. Ela pode ser de dois tipos. Ela pode ser do tipo autofecundação ou fecundação cruzada ou recíproca. Na autofecundação, como aqui o exemplo da solitária, que é um verme que você adquire comendo a carne de porco ou a carne de boi contaminada, solitária já está dizendo, ele é um verme que vive sozinho. Então, como é que ele vai se reproduzir? Cada anelzinho desse, que é chamado de proglótide, você encontra os aparelhos reprodutores masculino e feminino, e cada anel consegue se autofecundar. Na fecundação cruzada, embora que o exemplo da minhoca ela seja macho e fêmea ao mesmo tempo, mas ela é incapaz de se autofecundar. É preciso um outro animal e eles vão trocar de espermatozoide. Ao final dessa reprodução, as duas minhocas estão prenhas e elas vão produzir ovos. E nesse caso, o desenvolvimento ele vai ser direto, né? Não tem forma larval. A produção da planária. Ainda há pouco eu falei que ela se reproduz de maneira assexuada quando se parte em vários fragmentos e promove uma regeneração. Mas ela também faz uma reprodução sexuada, onde a planária é hermafrodita, mas é incapaz de se autorreproduzir, de se autofecundar, necessita da presença de uma companheira e elas vão trocar de espermatozoide. Ao final, cada uma vai estar prenha, né? E elas vão produzir ovos. Do ovo já nasce a planáriazinha jovem, também não tem fase larval. Quando não tem fase larval, nós chamamos de desenvolvimento direto. Se tem uma fase larval, aí a gente chama de desenvolvimento indireto.
É o que acontece, por exemplo, aqui no caso dos peixes e dos sapos. Você tem uma larva, né? Do ovo vai sair uma larva que é chamada de girino. A larva dos peixes é o alevino. Então, aqui o desenvolvimento é do tipo indireto. Essa foi a nossa aula de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Até a nossa próxima. Fiquem com Deus.